E hoje está aqui no estúdio o promotor de justiça, Leandro Lara. Antes de voltarmos a falar sobre os concursos públicos, a gente vai ver uma reportagem. No Distrito Federal, uma candidata aprovada não recebeu o telegrama de convocação e ela vai tomar posse do cargo por decisão da Justiça. Vamos ver. Em diversas partes do país, as salas de cursinhos ficam cheias de candidatos que planejam passar em um concurso público e garantir a estabilidade. O processo muitas vezes não é fácil e nem simples. Exige dedicação e horas de estudo. Para uma candidata do Distrito Federal, depois de passar por todo o período de preparação e ser aprovada no concurso, é que veio a surpresa. Ela não recebeu o telegrama de convocação e, quando percebeu a falha, o prazo para tomar posse já havia expirado. Impedida de assumir o cargo público, ela decidiu buscar a justiça. No processo, a candidata alegou que não se apresentou no período estabelecido em edital porque não foi informada. E disse que estava em casa nos dias em que o governo do Distrito Federal afirmou ter enviado a convocação. O governo do Distrito Federal garantiu, por sua vez, que enviou a convocação. Por unanimidade, a 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça entendeu que houve falha no envio do telegrama e violação ao direito da candidata. E decidiu manter decisão tomada anteriormente de que a mulher terá que tomar posse no cargo. A jurisprudência terminou por consolidar uma certa lacuna na lei, no sentido de dizer que essa comunicação ela tem que ocorrer em pelo menos 3 oportunidades eficazes diferentes. Essa eficácia se dá, seja por telegrama, seja por carta, mas na eventualidade de não se localizar efetivamente este candidato, tem-se que adotar um outro método igualmente eficaz. A jurisprudência trata que é direito do candidato, uma vez que a administração demonstrou interesse na contratação, seja pelos princípios da publicidade, do interesse público, a convocação daquele candidato. A eventual não convocação por não ser encontrado no endereço em que ele manteve atualizado, constituiria talvez uma ilegalidade. Ele também orienta os candidatos sobre a importância de manter os dados atualizados. Isso também em matéria consolidada em jurisprudência e em regra os editais também prevêem. Cabe ao candidato manter o seu endereço atualizado. Então, isso ocorre muito. Tenta-se a localização desse candidato, ele não é localizado porque mudou-se. E é um ônus do candidato manter para o órgão organizador desse certame ou até mesmo para a entidade que vai convocá-lo a atualização desse endereço. Ele tem que manter-se atualizado. Bom, e aqui no estúdio nós voltamos a falar com Leandro Lara, que é promotor de justiça do Distrito Federal. Doutor, é comum casos como este chegarem à justiça, por exemplo? Bom, sempre que o cidadão tem algum direito violado, é ele que deve buscar o Poder Judiciário, porque, nesse caso, a administração já teria excluído se assim não fosse feito. Então, cabe sempre às pessoas que têm ou se sentem lesados buscar o Poder Judiciário. E tem ocorrido muito, sim. Primeiro, em razão de não haver uma lei que regulamente os concursos de forma ampla no Brasil. Há os projetos de lei tramitando, mas nada ainda foi aprovado, e em razão disso há muitas incertezas. E aí, sempre que alguém se sentir lesado, deve sim buscar o Poder Judiciário. Quando fique comprovado que o atraso foi de quem deveria notificar, de quem deveria correr atrás daquele candidato lá para notificá-lo que ele precisa tomar posse, aí cabe uma ação. Nesse caso, a administração tentou localizá-lo apenas uma vez e essa única vez não foi suficiente. O que se entendeu foi que haveria necessidade de se buscar pelo menos 3 vezes. E essa interpretação criou, ela deve ter sido dada em razão de até mesmo da necessidade de se buscar aquela pessoa quando ela vai ser notificada com relação a crédito. Os devedores, eles têm que ser notificados para que paguem as suas dívidas. E essa interpretação de 3 vezes, creio eu, veio daí, veio desse fundamento. E foi decidido que ele deve sim, a administração deve tentar buscar pelo menos por 3 vezes, para que aí sim ela possa excluir essa pessoa da fila de nomeações e consecutiva posse. Em que casos a pessoa pode ser excluída? A pessoa que passou num concurso, ela pode ser excluída da posse? Bom, se ela foi aprovada, houve uma homologação do seu nome, em que ela foi obedecido, obviamente, todos os requisitos, os trâmites legais, somente fatos posteriores, e aí, nesse caso, condenações criminais, qualquer fato que permita a demissão a bem do serviço público, tudo isso poderia ocorrer de vir a ser excluído dessa fila. Mas esse tipo de fato é bem menos comum, porque a administração ela não busca esses nomes de pessoas que se encontram
nessa fila para se chegar. Apenas a partir do momento em que elas são nomeadas, aí sim, a administração vai atrás de nada consta, vai atrás de todos os documentos pessoais e que permitam, aí sim, aferir se essa pessoa tem ou não os requisitos ainda para ser investida no cargo público. Bom, cada concurso tem um edital, né? O candidato tem que ler muito bem o edital para saber, na verdade, se ele pode concorrer ou não àquela vaga. É responsabilidade dele. Claro, sem dúvida. O candidato é que é responsável por conhecer todos os termos do edital. O que acontece é que nem sempre a interpretação que é feita pelo candidato é uma interpretação que a administração também fará. E aí, quando há esse dissenso, como foi esse o caso, por exemplo, da pessoa que não foi localizada uma única vez, de buscar o Poder Judiciário para que ele, sim, dê a resposta e balizando de forma isenta e não como parte desse processo. Que casos relativos a concursos chegam mais à justiça, chegam mais a demandar a justiça? São diversos, e todos eles relacionados a regras que a administração cria e que se entende, às vezes, injusta. Sempre há um descrime, e esses descrimes é que são levados em consideração. Folha de antecedentes penais. Há casos, por exemplo, aqui no DF, também para a Polícia Civil, em que um cidadão que respondeu por uma tentativa de estupro em 1984, ele fez um concurso para agente de agente penitenciário e ele teve esse inquérito arquivado. E o edital era o mesmo, na previsão de se haver ou não uma vida pregressa. Só pelo fato de ele ter sido indiciado, a polícia negou o direito de ingresso. Esse caso foi parar no STJ, e o STJ disse que ele tem direito. Por quê? Porque ele não chegou a ser condenado, então ele não há nada que o possa considerá-lo culpado. E permitiu que ele tomasse posse e exercesse o cargo. Ao contrário desse outro cidadão que respondeu por um ato infracional e esse ato infracional resultou em uma condenação. E aí sim, essa condenação é suficiente para que se faça incidir ali esse princípio da moralidade, que foi um dos fundamentos utilizados para excluir. Doutor, em que sentido o Ministério Público age em relação aos concursos? Bom, o Ministério Público sempre busca tratar dessas questões de edital quando eles afetam a sociedade como um todo. O Ministério Público ele não busca casos específicos. Então, quando há casos em que há um desrespeito de uma forma ampla, em que uma cláusula de um edital cria um descrime que entende-se ilegal ou inconstitucional, busca-se aí saná-lo, busca-se as vias judiciais para que aquela cláusula não valha para nenhum dos concorrentes, senão isoladamente. Sempre que se busca impugnar uma cláusula específica do edital, é a pessoa que se sente lesada, que foi de alguma forma prejudicada, é que deve buscar o Poder Judiciário. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Leandro Lara, que é promotor de Justiça do Distrito Federal, a respeito dos concursos públicos. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.